Hello! How are you? Vamos para mais uma aula com a Teacher Cíntia e nós temos um convidado, intérprete de Libras. Say hello for the students, Luiz! Very good! So, qual que é o objetivo da aula de hoje? Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação, para desenvolver a autocrítica e uso de mecanismos de análise criteriosa. Vamos lá então! Very good! So, existe diferença entre o texto falado e o texto escrito? O que vocês acham? Leremos agora a transcrição de uma entrevista oral. Aqui seriam trechos dessa transcrição, ok? Vamos lá. Só que antes de mais nada, gente, vamos fazer um warm-up, né? Primeiro lugar, olhem essa imagem dessa mulher. Do you know who this woman is? Vocês têm ideia quem é ela? Do you know where is she from? E de onde que ela veio? Can you try to guess by her name? Consegue deduzir qual que é o nome dela? What questions could a journalist ask a writer like her? Gente, aqui já está dizendo tudo. Ela é uma writer, uma escritora. E quais seriam as perguntas, né, que o jornalista poderia fazer para ela? Aqui, gente, essa entrevista é daqui, ó. Interview with Chimamanda, tá? E nós temos no YouTube. Bem interessante assistir, ok? Vamos lá, então. Então, aqui seria a transcrição de umas partes dessa entrevista ali, ok? Maybe there's a psychological need of people in the West to have Africa be a certain way, and it can be an unconscious need because Africa for so long has been the place you go to help, that you know, it's a place where you can feel good about yourself for helping. Aqui nesse trecho, ela fala mais ou menos assim, né? Talvez exista uma necessidade psicológica das pessoas do Ocidente, né? Fazer alguma coisa pela África, né? E pode ser uma necessidade inconsciente, né? Porque a África, ela tem sido um lugar para que necessite um pouco de ajuda, ok? E que você se sinta bem em ajudá-la. What else? Bem, nesse trecho aqui que a teacher acabou de ler para vocês, tá? Nós temos as expressões there's, you know. Refere-se a um texto falado ou a um texto escrito?
galerinha? O que vocês acham? Qual que foi a resposta de vocês? Vamos lá! Essas expressões, there's you know, referem-se a um texto falado devido à informalidade. Quando você fala, you know, daí você está pensando, you know, você sabe, entenderam? Ok, continuando. I think many of the stories about Africa are still very much about the stereotypes. I think if you look at the way that Africa is covered in the Western press. Então, eu acho que muitas das histórias sobre a África ainda estão muitos estereótipos, né? Então ela está dando a opinião dela sobre alguma coisa que está acontecendo ali na entrevista, que aqui não dá para deduzir direitinho, né? É só uma transcrição. Continuando. It depends on the way. Some days I wake up and I'm very optimistic, and other days I wake up and just think, oh God, everything is going down. Because what worries me sometimes is there's a bit of progress and there's a backlash and then we go back. Aqui tá falando mais ou menos assim. Depende do dia, né? Alguns dias eu acordo e eu estou bem otimista, né? E outros dias eu não tô legal, né? Porque existem muitas preocupações sobre o progresso de algo que tem a ver com a África, ok? I think the participation of youth is essential. It's crucial. We need to let young people have opportunities. We need to stop infantilizing them. Olhando aqui, gente, o que está escrito? Qual grupo específico é valorizado pela entrevistada nessa fala? Então, pessoal, o que deu para deduzir? Vamos ver assim, aqui nós temos umas palavras-chave, né? I think the participation of youth is
essential, né? Eu acho que a participação da juventude é essencial. It's crucial, é crucial. We need to let young people have opportunities. Precisamos, né, temos a necessidade de deixar as pessoas mais jovens ter oportunidades. We need to stop infantilizing, parar de infantilizá-las, né? Então, a teacher já deu a dica, né? O grupo, né, específico aqui seriam os jovens, né? A entrevistada valoriza a participação dos jovens na evolução de seu país. Olha que interessante. Continuando. So, there's some things that I think about and only an Igbo expression can capture it. And there are other things that Igbo can't. Então, algumas coisas que eu acho sobre, né, a expressão do Igbo, que pode capturá-las, e outra coisa que não pode. Essa Igbo, no caso, seria, vamos dizer assim, um dialeto deles, tá? Do pessoal lá da Nigéria. Obviously, as a writing, I think language matters intensely. I also think that sometimes when you are able to name something, I mean there's power in naming, so that you're able to name something can sometimes be starting point of your action. Obviamente, né, uma escritora, né, ela escreve intensamente, né? Eu acho que algumas coisas vocês podem ser capazes de nomear, e é um poder em nomear algo, né? Então ela está, vamos dizer assim, desabafando, falando sobre a importância da luta dela e da língua dela também, né? Ok. When you read an interview in a newspaper or magazine, does it have all the words the interviewee says? Is it similar to the one you have in your hands? Então, quando você lê uma entrevista num jornal ou numa revista, você acha que tem todas as palavras que a entrevistada fala? Vamos ver. Do you know what discourse markers are? E vocês sabem quais são os marcadores de discurso nisso? Do you remember what relative pronouns and critics are? Vocês lembram quais são os pronomes relativos usados e suas contrações, suas abreviações? Vamos ver isso então. Quais são os discourse markers, os marcadores de discurso? Numa fala, por exemplo, seria you know, right, so, well, ok? E quais são os relative pronouns and contractions? I know that, there's, olha aqui, né? I'm. Então, em oral texts, we use a lot of relative pronouns. Então, nos textos orais, nós usamos muitos pronomes relativos. Especially that. Can you see in your text? Dava pra gente dar uma olhadinha ali que nós tínhamos ali naquela entrevista, né? We don't use so many relative pronouns in writing tests. Então, num texto escrito, não tem tantos pronomes relativos, tá? Also, do you use contractions in formal writing texts? E será que a gente usa essas abreviações, né? I'm, there's, por exemplo, em textos escritos? Vamos analisar isso. So, there's some things that I think about an only an Igbo expression can capture it. A expressão there's refere-se a relative pronouns and contractions or possessive pronouns and contractions.
pessoal, conseguiram responder aqui? Vamos lá, né? A expressão theirs refere-se a relative pronouns and contractions or possessive pronouns and contractions. Bem, na frase acima, a expressão theirs, né? So there's some things that I think about and only able expression can capture it, refere-se a relative pronouns and contraction, que vai do there com o is, ok? Continuando. So, there's something that I think about and only. Aqui no caso seria exatamente a mesma frase que a anterior, tá? Só que o exercício é diferente. O que é para vocês fazerem? Rewrite the sentence, take off the discourse marker and the contraction. Se a gente tirasse, né, o marcador de discurso, que no caso aqui seria e a sua contração, seria assim, ó, retirar o so com o theirs. Como que vocês poderiam reescrever essa frase? Então, pessoal, conseguiram pensar um pouquinho? Vamos lá, né? A teacher vai colocar aqui o que a teacher fez, tá? Ó, vocês tiraram o so e o theirs, que é o que estava pedindo, e reescrever a frase. Gente, fica bem tranquilo, né? No caso, seria o que era para tirar? A contração do there com o is, esse theirs, né? Daí poderia colocar assim, ó. There is some things that I think about and only able expressions can capture it, ok? É só inverter, deixar ela um pouquinho mais formal, tá? Ou poderia colocar exist some things, ok, gente? Very good. So, nós temos aqui, né, hesitation and repetition, né? Então, quando você está hesitando alguma coisa, quando você quer repetir alguma coisa, né? Daí se sabe, né? Na escrita tem aqueles 3 pontinhos, né? Ou você fala but, mas, né? Based on our discussions and looking at the slide, do you understand that hesitation and repetition are part of the oral tests, but generally not of the written tests, ok? Então, quando nós temos, né, essas expressões de hesitação e repetição, o que acontece, né? Elas fazem somente parte de um texto oral, né? Seria que ela fala, né? Só que não daqueles textos formais, todo bonitinho, daí não pode ter isso, ok? Que mais? Então, o que vai ser sugerido para vocês fazerem, tá? Rewrite the interview take out. É para vocês reescreverem a entrevista. Primeiro tem que ir lá no YouTube, dar uma olhadinha nela, né?
E vocês vão reescrever tirando, né? The pronouns that interrupt the flow of the sentence, né? Os pronomes que vão interromper, né? Com que vamos dizer assim, que eles não deixam que as frases fluam, tá? The contractions, aquelas contrações que a gente viu no there's, né? Eu colocaria there is, por exemplo. The discursor markers, os marcadores de discurso que nós vimos, né? Aquelas repetitions, hesitations, but, por exemplo, né? Remember to reread and check if the punctuation and the structure of the sentence are correct and do the alterations if necessary. Então, é lembrar de reler, né? E checar se a pontuação está toda corretinha. E a estrutura das frases também estão, ok? Share your test with your teacher. Daí, compartilhar com seu professor. Pode mandar via e-mail, alguma coisa assim, né? E colegas de classe, se for possível. Belezinha? Que mais? If you receive a text from your classmate, check if everything looks okay, if she took out all the unnecessary relative pronouns and the contractions. Se por acaso você receber esse texto de algum colega, checa se está tudo ok, né? Se ele fez tudo o que foi pedido. Make a final review on the text you receive, fazer uma revisão final no texto que você revisar. Write the final version of the test, fazer uma versão final, né, do texto. With all the modifications you think are necessary, com todas as modificações que você acha necessária, in the appropriate spot on the answer sheet, né? E também se tem a pontuação toda bonitinha. Então, o que nós estudamos hoje? What did we study today? Diferenciar texto falado e texto escrito. Fizemos isso, né? No texto escrito é preciso escolher bem as palavras, não exagerar no uso de pronomes, não utilizar marcadores orais, como hesitação, repetição e contração, que nós vimos. Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, desenvolvendo a autocrítica e o uso de mecanismos de análise criteriosa. Ok, aqui estão as referências e a teacher se despede de vocês, ok? Mas é claro, né? Vamos nos despedir com o nosso intérprete de Libras, Luiz! Say bye-bye for the students!